análise feita pelo MPOG, tem o resultado da análise. Então, o foco foi o quê? Anulações de 2 artigos e alteração da redação de um 3º artigo. Então, no mais, entende-se que foi feita a análise e não tem nada contra. Então, até para a gente ver, a gente começar um momento de reconstrução do nosso clima, do nosso ambiente interno, em conjunto, todo mundo junto, a gente, o papel da administração junto com vocês que representam os servidores e todos os servidores, a gente já ganharia esse tempo, já, pelo menos assim, como teve muito questionamento acerca daquela minuta que foi divulgada para consulta, a gente partiria já do que já está vigente até hoje, a 450 ela está vigente. A gente vai adaptar o que tiver que ser adaptado ali. Até porque o que foi, a gente começou a fazer algumas análises lá das contribuições, né? E uma boa parte do que tem lá, né, até de sugestão surgiu também dessa possibilidade. Isso ficaria geraria um melhor efeito você aproveitar a portaria vigente e só retirar do que você fazer aquela proposta, né? Então, a própria consulta interna auxiliou a gente ter mais informação assim que realmente seria uma abordagem que talvez seja... Outra coisa que já tinha sido conversado antes, a gente daria seguimento, a gente recebeu de vocês as indicações para compor aquele grupo, daria esse representante das 3 entidades, a coordenação ficará com a DTO. Quem é que está aqui do Sino? Só não recebemos. A gente recebeu. Mandou lá para... Mandamos também. Quem são os indicados? Eu não recebi. Você não recebeu? Não, você da agência não. Eu mandei um e-mail, mas aí como o Ney não estava, ele voltou o meu e-mail. Mandou tudo junto, talvez tivesse ficado lá. Foi a NES, na agência e as Anatel juntos, né? Foi, nós mandamos tudo junto. Nós recebemos tudo à tarde. Então a gente vai reenviar. Eu até pedi novamente. Foi mandado, inclusive, 2 e-mails. Né? Isso, desde São João Paulo e Agostinho, se eu não me engano. Isso. Como os 3 estão fora... As Anatel, se eu não me engano, eu posso representar, né? Não, o ideal seria se fosse um servidor da Anatel. Mas eu sou servidor da casa também. Sou concursado da Anatel. Você é servidor, né? Então a gente reenvia, né? Vocês têm acho que já tem que tinha recebido também. Tu lembras de cabeça os nomes? Eu, Ney e o Domar. Isso. Até naquela última reunião que teve, que acho que foi a participação das 3 entidades ali, que foi na sala da Ionha até, a gente tinha falado, tinha saído com prazo de 60 dias, não tinha sido isso? Que é justamente o prazo que esse grupo teria para formular a proposta seguinte. A gente já falou no início de 60, mas eu acho que de repente 60 vai ser até pouco. Agora de julho, talvez seja um mês de férias escolares, talvez possa colocar mais um. A gente ia fazer uma solicitação de dar exatamente as 3 entidades estavam fazendo ia formalizando esse pedido de adiamento, né? Tanto da consulta interna quanto da publicação da portaria ou da conclusão do trabalho. Eu entendo que se estabelecer um regime aceitável, não há pressa, né? Inclusive porque tem muita disputa acontecendo que pode, inclusive, contrapor o atual entendimento sobre legalidade ou não da portaria da CNV. Olha, é bom que a Germana esteja filmando. Vai ser o dia mais feliz da minha vida, o dia que algum de vocês passar uma liminar aqui, mandando fazer 7 horas. Porque a gente vai voltar a trabalhar, né? Porque eu acho que ninguém tem feito nada. Não, mas a gente não quer 7 horas. 7 horas mais uma, são 40 horas semanais. Não, que seja. Então, você pode chamar de o defeito é chamar de 7 horas. Isso que é o defeito do problema. Não é 7 horas, são 8 horas. Sendo que uma é sobre aviso que está à disposição da agência. Porque assim, tem muita coisa importante, tem muita pauta importante que a gente está deixando de cuidar, né? Acho que todo mundo tem ciência disso. A reorganização é um exemplo, né? Assim, tinha várias providências que a gente já devia estar tomando e já vinha tomando e estão paradas, né? Isso é só uma coisa, tem outras áreas também, né? Assim, área de contratação, devia estar com maior ênfase. A gente tem concurso na área também, então... Não, e engenharia, o próprio que é uma coisa fundamental para o país, inclusive compromisso. Veja, não que eu não acredite na tese da Procuradoria, não é isso. Apesar do que eu acreditar ou não faz a menor diferença, né? Agora, é porque realmente, talvez isso aliviasse, né, as ações, aliviasse o ambiente e permitiria que a gente voltasse a trabalhar. Ninguém está trabalhando mais.
Eu não sei, eu vou lembrar, logo que a crise foi instalada, ainda não havia a revogação, a anulação. Nós tivemos um encontro. E nesse encontro... Reunião de toque? Não. Com a gestão, com a Ione, com o doutor João Rezende. Com o seu advogado. Isso, exatamente. E o que eu falei é o seguinte, considerava que anular era uma temeridade e que a gente poderia saber como é que isso aí começaria, eu não teria a menor ideia do tamanho que isso ficaria. Lembra que eu falei isso naquele dia? Eu falei, ao invés de entrar nesse processo, revoga e faz do jeito que quiser. Mas anular entraria num conflito. Porque a gente tem um parecer do TCU, que é o órgão de controle, você tem um legislativo agora se manifestando, a Casa Civil e a Secretaria-Geral estão acompanhando esse processo e a coisa realmente, a Anatel parou por causa disso. E quem é que ganhou com isso? Ninguém. Ganhou quem não gosta de trabalhar. Esse está adorando. Não, eu acho que nem isso. Eu acho que todos nós estamos instáveis. Estamos sem saber como nos colocar diante de uma situação dessa. Eu acho que tanto a casa quanto os servidores estão dessa forma. E mais, os servidores têm uma desconstrução daquela rotina do dia a dia. E eu tenho recebido e-mails trágicos de colegas que, tudo bem, você fala uma hora só, mas uma hora só dentro de uma escala que permitia você fazer grandes projetos pessoais fora daquele próprio processo. Da forma que foi feita, atendendo apenas uma questão jurídica controversa, a questão jurídica estava colocada há 3 anos já, que não tinha sido trazida à baila, isso que eu tentei assim, dar minha opinião naquele evento. Vamos arrumar uma outra solução. A anulação gera uma incerteza legal, que é o que nós estamos vivendo agora. Mas a gente vê essa retomada de relacionamento assim, uma maneira boa de entender. É isso que eu queria tocar. O ponto agora, daqui para frente, como é que a gente reconstrói junto? Recuperar a confiança, o próprio diálogo, né? E tende realmente a... Porque tem coisas assim, depois do ocorrido, muita gente fica falando, poderia... Acho que o grande objetivo que a gente está sentado aqui a situação não está dada. Né? O que a gente pode fazer da melhor forma a gente resolver essa questão. Né? Então, por isso que a gente está querendo. Já está definido também, como a própria Ione colocou, tem um prazo que tem que, até o dia 16, tem que ter a nova portaria. Essa portaria, ela, digamos, seria uma disposição transitória, porque ela está sendo feita e está sendo criado um grupo para depois ser feito. Se for possível, o que a gente puder fazer. Para avaliar o que pode ser feito. De ir em direção às formas modernas de trabalho, teletrabalho, enfim. A gente já tem aqui a portaria da Receita Federal, nós vamos ver se houve apreciação do planejamento sobre ela, né? E talvez isso seja um ponto de partida, você começa com uma área e fazendo um piloto, né? Assim, não necessariamente que aquilo vai ser um direito líquido e certo. Isso a Receita deixa colocar bem claro, que não é direito de servidor, isso é um ato de gestão. E você está testando ver se essa forma funciona, né? A parte do fiscal também, né, Ione? Foi sempre uma preocupação nossa. Há uma sensibilidade, na minha opinião, o Ministério do Planejamento tem falado muito sobre essa carreira da fiscalização. Ela é realmente diferenciada em termos da rotina do trabalho, em relação ao escritório. Então, a gente acredita que tem muito espaço para crescer do ponto de vista de gestão, né? Diferenciada em relação aos trabalhos que também são diferenciados. Né? Então, a gente acredita muito no espaço. Por exemplo, a construção que a Receita Federal fez, está muito bem construído o projeto piloto deles, do teletrabalho. Eles têm meta, estabeleceram meta, uma rotina de identificação de indicadores, e está melhorando, senão as chefias para ter teletrabalho. Então, está muito correto. A gente acha que tem um espaço aí, com certeza, para a gente construir. A propósito, esse projeto, eu não sei se era de conhecimento prévio, mas a Né já vinha estudando ele, tanto que trouxe a reunião uma sugestão, né? Agora, o que eu acho, respondendo, dentro do atual quadro, a gente pode tentar não o melhor, mas o menos ruim. O melhor já foi. Né?
E, entre o menos ruim, eu queria colocar uma coisa que é importante. Uma queixa muito grande que tem recebido nos últimos dias é a questão de você fazer o ponto eletrônico no computador. Alguns colegas têm falado, eu chego lá, a rede está fazendo uma atualização de antivírus, eu já cheguei, já estou aqui, passei no banheiro, não sei o quê, aí dá um atraso, e eu não estou atrasado. Então, é uma questão que tem gente que não fazer mandado de segurança, no computador e outras coisas mais. Eu falei, isso é uma negociação política. Aproveita junto a explorar inteira e faz, né? Porque economiza fazendo só, porque todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. Agora, a questão seria, se tiver ponto, que ele seja ao adentrar, não sei que atraca, mas ao adentrar, eu posso registrar, independentemente do computador estar no ar, não está no uma ar. leitura de biometria me parece que custa R$700, eu acho até que não está tão caro. Coloca no térreo, coloca no... O Senado gastou cerca de uns subsolo. 500 mil no na implementação do subsolo. projeto todo lá. 500 mil. Porque tem ligação com o sistema, fora o custo Bem mais externo. complexo ali. Eu não queria discutir uma modelagem, eu queria discutir... Isso aqui, eu acho que com mais umas ferramentinhas desse tamanho, isso já gera relatório. Tem um chip, né? Essa é uma Agora, preocupação uma que a gente outra pode manejar. coisa que isso ocorreu na Anvisa, a Anvisa tentou implantar isso, não houve campo político para implantar. Tá? A Anvisa continua com a folha de ponto. E como a Anvisa também tem muita atividade externa, a gente não vê assim uma necessidade. Agora, o que tem que haver é uma coisa de controle de acesso. O controle de acesso não pode ser a folha de ponto. Você não pode transformar aquele monitoramento do entrar e sair, né, ainda mais que tem 2 prédios, e a pessoa tem que se deslocar, vai ao carro, o fumante desce e tudo mais, é uma outra questão que foi muito discutida na Anvisa, né, que tem mais de um prédio. Então, a questão do acesso não deve ser casado com o ponto. O ponto tem que ter uma solução. Eles podem até se falar, mas auditagem, controle, controladoria e tudo mais não pode usar o acesso como se fosse o ponto. É uma questão que está fechada na Anvisa, o dia que tiver implantado, tem essa questão também. Mas o que eu queria colocar é que, nesse instante, com controle através do terminal, temos tido muita reclamação de servidores que se dizem injustiçados, chegam cedo, encontram a máquina está rodando alguma coisa, e eu acho que deveria ter um tipo de... O planejamento já faz isso, ele considera 10 minutos, o relógio do planejamento, quando o servidor entra, ele está 10 minutos atrasado, entendeu? Então, ele sempre tem um benefício de 10 minutos a favor dele. Isso é uma forma de resolver. É uma forma. Então, talvez colocar no elenco das... O relógio do ponto. Isso. O ponto... Não, porque assim, no planejamento você loga e você vai num lugar chamado ponto eletrônico e clica. Você tem 2 procedimentos, ligar o computador e ir no ponto de... Mas dentro do computador, né? Na telinha. Está perfeito. Eu acho que é uma ideia. Talvez... Até porque você não pode atrasar o relógio da rede. Né? É um relógio de um lugar específico que é o ponto. Eu não sei como é que é o acesso nos andares mais altos de elevador. Se há fila no elevador. Na NTT tinha. Né? Agora a NTT mudou. Mas você chegava na NTT, tinha aquelas filas enormes para subir. Poucos elevadores e muitos andares para cima. Mas eu acho que não acontece não, até porque não há assim, uma coincidência dos horários, né? Assim, você pode ter horário de maior não acontece isso aqui. Não flexível, mas se mudar Mas alguma não vai coisa... ter horário rígido de entrada nem de saída, né? É isso que a gente está falando. Vamos manter na portaria 430 o que não foi. Ele continua 7 da noite, então esse estresse aí a gente vai conseguir, não vai ter esse problema do... O único elevador que fica cheio atualmente é o do restaurante. Por outras razões. Doutor Ione, uma coisa que tem incomodado os servidores, a senhora mencionou aqui, é a questão de mencionar que o servidor não gosta de trabalhar. Ou muitos deles não querem e estão usando desse subterfúgio para não trabalhar. Se não me engano, a Anatel já fez mais de um ano, e se não me engano deve estar para sair, ou se já não saiu, um trabalho dizendo que a produtividade do servidor da Anatel aumentou sobremaneira com a implantação do horário flexível. O que demonstra exatamente o contrário. Quando o horário flexível foi implantado na Anatel,
o que se buscou foi a mudança do paradigma, do controle da